Bom, gente, para começar a usar o Revit, a gente vai vir aqui nessa página inicial dele, vamos na parte de modelos e clicar em novo. Vai abrir essa janelinha aqui que você vai procurar aquele template que você já tem acesso. Encontrando o template aqui, você vai escolher o arquivo e vai em abrir. Nessa área aqui você vai deixar em projeto mesmo e vamos em OK. E ele vai abrir aqui o template para gente. Se for de um modelo antigo, ele vai atualizar o modelo, não tem problema nenhum. Se for de um modelo atual, 2026, por exemplo, que é o que eu estou usando aqui, ele vai abrir normalmente. A partir daí é uma boa sempre você digitar o N, né? Que é para você configurar as unidades. Se o seu template já estiver configurado direitinho, não precisa se preocupar. Mas se você vir que tem algum tipo de unidade que está estranha, alguma coisa dessa, é só você fazer isso. É só digitar o N, não precisa de Enter não. Digitou o N, já vai aparecer isso aqui, você já vai configurar aqui as unidades que você precisar ajustar. Agora já falando da interface do programa, a gente tem uma coisa muito parecida com outros programas que a gente usa, principalmente AutoCAD e tal. Aqui a gente tem a área de trabalho, onde a gente vai fazer o 3D, mexer em planta, corte, essas coisas, ver pranchas e tal. E aqui em cima a gente tem essa fita onde a gente tem uma série de abas com coisas diferentes que a gente vai acabar usando em algum momento aí. Outra coisa importante são essas janelas que tem aqui do lado. As minhas estão uma em cima da outra, são duas janelas que a gente vai precisar bastante. Eu vou até fechá-las aqui para a gente poder ver como é que liga. E são janelas que vão ajudar muito na hora da modelagem. Então, como é que a gente liga essas janelas se elas não estiverem ligadas ali? São duas. A gente vai vir aqui em Vista e nessa parte de Vista a gente tem aqui Interface do usuário. Nessa parte de interface do usuário, a gente tem várias coisas aqui, mas duas que são importantes que a gente vai usar direto são as duas que são navegador de projetos, então já está abrindo aqui, e a outra também, de novo, clicando ali no usuário, é a aba é a janelinha de propriedades. Então, o que são essas janelas? Essas janelas elas são o seguinte: primeiro, a janela do navegador de projetos, eu vou até fazer um modelo rápido aqui para a gente poder ver algumas coisas. Vou pegar isso aqui, vou fazer aqui um 3Dzinho com algumas paredes. Essa janela de navegador de projetos, ela é o lugar por onde a gente vai olhar para o 3D que a gente está fazendo. Então, assim, aproveitando que a gente entende de desenho técnico, o que o Revit faz? Ele usa essa possibilidade para ajudar a gente a olhar para aquele modelo que a gente está fazendo de uma forma que seja mais produtiva naquele momento. Então eu não preciso sempre olhar para ele em 3D. Pode ser que tenha alguma coisa que eu quero resolver que ela seja melhor entendida e melhor resolvida em planta baixa. Então o que eu faço? Aqui no navegador de projetos, eu clico aqui, ó, plantas de piso, eu posso ir aqui no nível 1 que eu passei a olhar para aquele 3D através de uma planta baixa. Só que é importante a gente entender que é o seguinte, é o mesmo 3D. Então, se eu deletar uma parede aqui, ó, deletei. Se eu for olhar lá no 3D, ela está deletada ali. Então, esse navegador de projetos nada mais é do que uma forma de você escolher a melhor forma de você olhar para aquele 3D que você está fazendo. Então, é só você escolher aqui. A partir do momento que você vai clicando nessas duas vezes nesses itens aqui, eles vão aparecendo aqui em cima também. Você pode ir direto aqui, não tem problema nenhum. Mas eu sugiro que no início você acabe sempre usando aqui, porque vai ser mais fácil. Às vezes a gente abre dois arquivos e aí não sabe qual está usando direito. Então é melhor a gente vir por aqui, principalmente no início, que com o tempo a gente vai se acostumando um pouco melhor com isso. Agora, falando sobre essa janela de propriedades, ela varia. Então, por exemplo, agora eu não estou com nada selecionado e eu estou olhando para esse modelo a partir da vista 3D. Quando eu clico no propriedades, essa janela vai ser especificamente com as configurações dessa vista que eu estou agora. Quando eu clico em alguma coisa, por exemplo, cliquei nessa parede aqui, o que vai acontecer? Essa janela de propriedades ela vai passar a ser a janela de propriedades dessa parede. Isso vai acontecer para qualquer coisa. Se eu colocar uma porta, se eu colocar uma janela, qualquer coisa dessas, quando eu clico aqui nessa porta, por exemplo, essa janela de propriedades passou a ser a janela de propriedades daquela porta que a gente estava tratando ali. E aí, para fechar, só falar como é que a gente muda ela de lugar. A minha está aqui uma em cima da outra. Quando a gente clica nessa aba aqui e arrasta, a gente consegue mexer a posição dela, né? Clicando nessa barra cinza aqui em cima. E aí a gente pode escolher onde colocar, pode ser flutuando aqui, mas ela em geral vai vir aqui do lado direito. Eu prefiro deixar uma em cima da outra, então eu pego aqui em cima nessa barra e arrasto aqui para o lado.
E aí eu solto aqui, ela fica uma atrás da outra e eu prefiro desse jeito, mas você pode colocar do jeito que você achar melhor aí. A navegação aqui no Revit ela é muito parecida com outros programas 3D também, então assim, você rolou o scroll, você vai trabalhar no zoom. Quando você clica com o scroll, você vai ter o pan, né, que você está movimentando para um lado e para o outro. Se você segurar o shift e clicar com o scroll, você vai ter esse orbit, que é como você gira o 3D para olhar ele por outros ângulos. É sempre bom você clicar em alguma coisa para você poder usar o orbit, que aquilo ali que você clicou ele passa a ser o centro do giro, né? Então você não corre risco de se perder demais aí no 3D enquanto você está mexendo para um lado e para o outro. Se você se perder, se você não sabe, perder o modelo de vista de alguma forma, se você digitar ZA, você vai dar um zoom geral naquele 3D e você vai conseguir se encontrar aí. Então esse ZA é meio que o botão do pânico, né? Você perdeu, não está encontrando seu 3D, digita esse ZA que ele vai funcionar e vai trazer aqui para o centro da sua visualização. Isso vale para as outras vistas também, tá? Então é só digitar ZA que ele vai aparecer aí.